Queridos irmãos e irmãs, prezados iniciandos, padrinhos, catequistas, introdutores, familiares, queridos irmãos e irmãs. Todos nós, a humanidade, foi criada santa. Na origem de tudo, nós éramos santos como Deus é santo. Porque saímos das mãos de Deus, dotados da mesma perfeição do Criador. Porém, desde cedo, desde então, nós temos uma grande dificuldade de lidar com a liberdade. E foi na lida com a nossa liberdade, condição querida por Deus, porque Deus criou-nos para o amor, e sem liberdade não pode existir amor. Deus nos criou livres para amá-lo e para sermos amados por Ele. Mas para que nós fôssemos capazes de amá-lo e de ser amados por Ele, Ele teve que nos criar livres. E nós, já no começo, não soubemos administrar a nossa liberdade. A primeira leitura do capítulo 2 do livro do Gênesis, que nós ouvimos, conta-nos o rompimento da relação nossa com Deus pelo pecado original. A humanidade cedeu ao seu orgulho, cedeu à tentação do orgulho numa má administração da própria liberdade. E com isso, perdeu aqueles dons préternaturais, aqueles dons com os quais nós fomos criados, dentre os quais o dom da santidade. A partir daquele momento em que há o rompimento original entre Deus e o homem, porque o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, achou-se no direito de ser Deus. Queria ele mandar na sua própria vida e não aceitou que ninguém desse palpite no seu modo de proceder. Esse orgulho original estabeleceu um rompimento entre Deus e o homem. E o homem perdeu a santidade original. A partir daquele momento, todo aquele que nasceu na espécie humana, nasceu pecador. Nasceu rompido com o Criador. Nasceu sem aqueles dons préternaturais que o Criador tinha dado à sua criatura. Por isso, todos nós já nascemos pecadores. Antes de sermos capazes de pecar, já somos pecadores, porque somos humanos, somos herdeiros desta arrogância original, somos herdeiros desta revolta da criatura contra o Criador. E é precisamente porque nascemos manchados pelo pecado original que somos levados imediatamente à pia batismal, para que o mais cedo possível nós sejamos lavados desta antiga culpa, nós sejamos limpos desta rebeldia original, para que a nossa vida na terra volte a ser ao menos uma imitação do que era aquilo, do que era aquela vida dos nossos primeiros pais, que passeavam com Deus pelo jardim, num passeio repleto de amizade e de intimidade. Já não gozamos mais desta intimidade. Como os nossos primeiros pais no jardim, já temos vergonha de Deus. E temos vergonha por quê? Porque somos pecadores.
O primeiro ato, o primeiro gesto que nós fazemos depois de iniciada a Santa Missa é pedir perdão. E vai ser sempre assim. Porque para nos apresentar agora diante de Deus, não temos outro caminho senão começar reconhecendo o nosso rompimento com Ele. Os sacramentos entram na nossa vida, seja o batismo, seja a crisma, seja a Eucaristia, como ofertas benevolentes de Deus, para que nós reconstruamos aquela comunhão originária, para que nós reatemos aquela relação familiar de intimidade com Deus. Mas sempre vai ser imperfeita, porque marcados pelo pecado original, nós vamos sempre voltar ao pecado. Nós somos como porcos, que mesmo banhados, voltam à lama. Mesmo que nós tentemos, mesmo que nós nos esforcemos, ao perder aqueles dons, nós ganhamos algo que se chama concupiscência. E o que é a concupiscência? É o desequilíbrio. Quando nós éramos amigos de Deus, nós tendíamos para o bem. Se nós nos soltássemos, a gente tendia para o lado do bem. Quando nós nos revoltamos contra Deus e quisemos ser senhores de nós mesmos, nós estabelecemos em nós um desequilíbrio. E hoje, se nós nos soltamos, nós tendemos para o mal, nós tendemos para o pecado. O pecado se tornou em nós quase natural. Quase natural. Não é natural. A nossa natureza é santa. Nós fomos criados santos. Mas o pecado veio em seguida e se colou na nossa natureza de tal forma que o batismo limpa a nossa mancha original, mas nós continuamos tendendo para o lado errado. E porque tendemos para o lado errado, temos que sempre voltar à fonte batismal. Ser batizados de novo? Não. A confissão é a volta à pia batismal. Cada vez que nós nos confessamos, nós voltamos a esta santidade original que o batismo nos dá. Cada vez que nós nos alimentamos da Eucaristia, nós nos alimentamos desta santidade. Cada vez que nós confirmamos a nossa fé, quer seja no sacramento da crisma, quer seja no testemunho público da nossa fé, nós estamos fazendo força para voltar àquela comunhão original que existia no paraíso. Hoje nós celebramos a Imaculada Conceição. E quem é a Imaculada Conceição? É aquela única pessoa humana de toda a história que foi preservada desta mancha que todos nós temos. Deus interveio no instante da concepção de Maria, quando Maria estava sendo concebida no ventre de Santana, sua mãe. Deus interveio prodigiosamente para que a mancha do pecado não tocasse em Maria. Por quê? Porque Maria tinha que ser sem pecado? Não. O dogma diz que foi em previsão dos méritos de Cristo. Para que o pecado não tocasse em Cristo, Deus preservou Maria. Para que a água viva fosse absolutamente pura, Deus quis preservar o jarro.
Deus quis purificar o jarro, para que a água não corresse a menor possibilidade, o menor risco de se manchar, de se sujar. Mas ela é a única, ela é a privilegiada. Ninguém mais sobre a terra, que seja somente humano, nasceu sem pecado. Todos nós nascemos pecadores e por isso fomos levados à pia batismal tão cedo. O José hoje vai ser levado à pia batismal justamente para isso, para lavar a mancha do pecado original, mas vai ficar a concupiscência. Não pense que vai ser fácil ser santo da agora para frente. A concupiscência continua, mas a mancha do pecado é lavada e nós aí passamos a fazer parte do povo redimido de Deus, do povo que foi salvo. Confirmamos este compromisso e a igreja nos confirma neste compromisso na crisma. E a Eucaristia é o alimento diário daqueles que querem viver em perfeita comunhão com Deus. Por isso nós a chamamos comunhão. Eu vou comungar. Eu vou para a fila da comunhão. Porque este sacramento é o sacramento que vai alimentando cotidianamente a nossa comunhão com Deus e restaurando aquela comunhão perdida no pecado original. Maria é o primeiro exemplar de uma nova humanidade. Se em Adão todos pecaram, em Cristo todos foram redimidos, diz a carta aos Hebreus. Mas nós podemos parafrasear a carta aos Hebreus e dizer que se em Eva todo o pecado foi sugerido a Adão, em Maria toda a graça foi antecipada em Jesus, para Jesus Cristo. Maria é a aurora de uma nova humanidade. De uma humanidade não mais escrava do pecado, mas agora dócil à graça de Deus. E vocês, meus queridos iniciandos, que hoje vão celebrar os sacramentos, sejam os 3, sejam 2, seja um sacramento, o importante é que vocês tenham consciência, e nós todos também, que qualquer sacramento que nós celebramos é a celebração do nosso empenho, da nossa vontade e, sobretudo, da graça de Deus de nos aceitar nesta nova humanidade redimida em Cristo para viver na graça e na santidade. Todos os sacramentos, o batismo, a crisma, a Eucaristia, mas também a confissão e a unção dos enfermos, ou até mesmo o matrimônio e a ordem. Todos os sacramentos são participação neste novo povo redimido em Cristo. Que ao receber hoje o seu sacramento, ou os seus sacramentos, você renove em você esta vontade de reatar aquela comunhão que nós perdemos. Ainda que nós saibamos que nesta vida não vamos conseguir reatar plenamente, mas o nosso esforço feito nesta vida vai ser recompensado no céu, quando de novo nós pudermos caminhar com Deus, privar da sua intimidade, e Ele puder ser tudo em todos nós. Amém.